Boa tarde, famílias. Nossa reunião vai começar e hoje a gente vai falar de um tema muito importante, né? Recuperação e codependência. Vou estar convidando o Douglas. Douglas? Van, como é que eu posso convidar o Douglas aqui? Ele tem que... Ele pedir a solicitação. Só ele entrar aí também. Hoje a gente tem a participação especial de Denis Teixeira, o presidente da Clínica Amiso Resgate. E temos a participação especial de Romina Miranda, pesquisadora em codependência e é atuante na área. Douglas, dá um tchau pra gente. Esperando o Douglas aceitar. Ele entrar aí. Bem, nós sabemos que a importância fundamental para falar sobre codependência, né? A importância da recuperação. Porque quando a gente não fala só apenas da recuperação do dependente químico. Precisamos também entender qual é a importância do familiar tratar. Então, hoje, nessa live, nós vamos focar nesse assunto, né? Esperando um oi do Douglas. Tá muito alto? Vamos pedir ele para solicitar. Aí, agora você solicita ele. Já tá aí, só solicitar. Vai ficar atrasado. Ele que solicita, né? Não vai dar certo, eu vou ter que trocar o fone com a hora essa aqui. Ele. Quando a Romina Miranda estiver falando, ou Douglas, você me dá um fone. Para solicitar? Ah, tá vindo devagarzinho, tá vendo? Aí você me dá esse fone aqui, ó. Tira aí. Deixa esse fone livre, que aí eu fico escutando o que eles estão falando lá. Cadê aquele fone seu, aquele maior? Desse maior aí. Melhor, troca ali. O retorno também tá vindo. Não, mas é assim mesmo. Tem um delay. Ah, tá vindo devagarzinho. Douglas solicitar. Cadê aquele fone seu, aquele maior? Esse maior aí. Olá! Douglas Pimenta. Olá! Deixa eu tirar a máscara pra gente falar um pouquinho, né? Porque dificulta, para só um pouquinho. Douglas, tá me ouvindo direitinho? Oi, boa tarde. Oi, hi! Seja bem-vindo. Oi, Edna, boa Douglas. tarde, Edna, tudo bem? Denis, boa tarde. Eduardo, boa tarde. Tudo bem? Gente, o Douglas, né? Um pouco de atraso, mas eu tô conseguindo te escutar. Tá indo com um pouco de atraso, né? É porque tá chegando pra eles. Oi, Bel! Cadê o fone de ouvido seu, Douglas? Ele só tá com o microfone. O microfone tá não? Ei, Tá um pouco de Di! atraso. Então vamos fazer o seguinte. Você pode ir falando, Laura? Ok. Você pode ir falando. Tô com o microfone. Você pode ir falando, que aí, como por questão de atraso, aí eu vou te respondendo, entendeu? Sim, eu só queria, Douglas, que você respaltasse um pouco da importância do nosso tema de hoje, né? Douglas, para quem entrou agora, pessoal, Douglas é psicólogo cognitivo-comportamental,
é o nosso coordenador clínico, né, da clínica. Douglas, fala um pouquinho só para a gente, né, você que está tão a par, né, nós todos estamos, sobre a importância das nossas reuniões e sobre a importância da codependência, da recuperação em codependência. Qual a importância desses familiares participar da nossa live? Tá vendo? Áurea, boa tarde a todos, gente. Para quem não me conhece, ou para quem já me conhece, eu sou Douglas Pimenta, eu sou psicólogo. Minha abordagem é a cognitivo comportamental, né? Minha linha de pensamento dentro da psicologia é a cognitivo comportamental. Então é o seguinte, a Áurea me convidou a falar um pouquinho sobre o processo da recuperação e falar um pouco sobre codependência. Áurea, para mim começar a falar, eu vou ter que compreender um pouquinho que a Romina, um pouco que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse processo de recuperação. E a Romina, eu gostei bastante do texto de Romina, porque a Romina começa a falar um pouquinho, Áurea, desse processo de recuperar algo perdido, né? O que seria recuperar? Recuperar o quê? Né? E a gente sabe da importância da recuperação, da importância da intenção de se recuperar em algo, né? A gente precisa compreender isso para ter um impacto na evolução do próprio paciente, para a gente ter um impacto na evolução da família como em si. Né? Então é o seguinte, recuperar o quê? Né? A gente começa a pensar um pouco sobre isso, recuperar o quê? Então para me recuperar, família, eu tenho que entender aquilo que eu preciso recuperar. Né? Assim, e o texto está maravilhoso, o texto está muito gostoso, o texto que a Romina trouxe dentro do livro dela, que a gente vai ter um sorteio hoje, fala um pouco sobre a importância dessa recuperação, a importância de entender de padrão de comportamento. Então, ou seja, aquela eterna frase que os grupos de apoio utilizam, né? Você até falou do grupo de apoio, ó, os grupos Nada de apoio muda. Da recuperação, a importância de entender algo, a importância de modificar algo. Né? Então, ou seja, quando a equipe clínica direciona uma intervenção para uma família, por exemplo, às vezes esse prato de recuperação não é tão degustado, não é tão gostoso de experimentar. Mas às vezes, essa família existe aquele processo de negação, né, que a gente sabe. Né? Mas às vezes a família não entende o que seria recuperar. Né? Eu tirei o fone de ouvido só porque estava dando eco aqui no meu ouvido. Então, assim, essa importância já começa do ponto do seguinte: eu preciso mudar o quê? Né? Eu preciso modificar o quê? O que o meu comportamento tem modificado no comportamento, no contexto do meu paciente? Tem sido produtivo? Tem sido evolutivo? Eu tenho levado as boas evoluções ou não tenho levado? Eu tenho levado meu paciente, meu parente, meu tio, meu filho, né, a uma baixa, né, numa recuperação, ou uma recuperação negativa, se eu posso chamar assim. Então nós temos que entender, família, que necessitamos modificar padrão de comportamento, maneira de pensar, maneira de se comportar. Quando a gente fala muito nas intervenções, né, Áurea, a gente fala muito assim, se posiciona, faz o corte, né? Então, assim, precisamos modificar pensamentos, precisamos modificar algo. E a gente percebe um pouco da resistência da família na modificação, né? A gente percebe esse ponto de modificação. Então, precisamos modificar, precisamos interar, precisamos entender um pouco a recuperação, viu? Interessante mesmo você falar sobre isso, porque a família ela precisa saber onde está sendo disfuncional, onde ela está excedendo, né, para ela poder tratar. E outra, precisa entrar também no processo de conscientização, né? Porque o paciente dentro da clínica ele já entra, né? Trabalha-se esse processo com ele. E a família? E nós entendemos que a família e nós entendemos, né, que a família ela é de uma grande importância nesse processo de recuperação. Como o Amor Exigente diz, né? Nada muda se você não mudar. Pessoal, vou passar a palavra. Douglas, tá me ouvindo aí? Tá chegando para você? Sinal. Para poder encerrar um pouco com ele e...
Pra gente dar entrada com o Denis. Hein, Aura, pegando o ganchinho que você tá falando, nada... Oi? Tá, vai chegar atrasado. Tá chegando. Tá chegando com um pouquinho de delay, mas estou te escutando. Ok? Nada muda se você... Exatamente, seu Deus. Seu nada muda se você não mudar. Aura, só para poder encerrar minha fala, eu gostei muito do texto da Romina, quando ela fala do processo de autoconhecimento. É algo que eu venho sempre trabalhando com todas as famílias, essa importância de se autoconhecer. Viu? Então, assim, a gente tem que se conhecer para me modificar. Então, assim, os grupos terapêuticos, o NA, o AA, né, os grupos de amor exigente servem muito para poder auxiliar nesse processo de recuperação. E auxiliar no meu processo de autoconhecimento. Né? Então, quando a gente indica muito a psicoterapia individual, a gente indica muito a psicoterapia de grupo, os grupos de apoio estão para isso. Né? Então, eu gostei bastante do texto da Romina, que ela fala, eu preciso me conhecer. Quem sou eu? Né? Ela até cita Platão, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, a gente precisa nos conhecer para modificar algo. Viu? Agora eu vou passar a palavra, viu, gente, para vocês. Vai chegar um pouco de atraso, mas eu estou passando para vocês. Gente, vamos agradecer, né, a presença e a participação do Douglas, né, a contribuição, né, riquíssima do nosso colega, né, vamos agradecer, bem pontuado e bem esclarecido, né, Douglas? E nós continuamos na caminhada, tá? Eu vou encerrar com você para prosseguir com o Denis, combinado? Esperar ele receber o retorno para... Dá um tchauzinho, Denis. Combinado, meu bem. Tchau, tchau. Obrigado, viu, gente? Vamos prestar atenção. Até mais. Tchau, tchau. Obrigadão. Vamos prestar bastante atenção. Vamos trazer bastante perguntas, porque hoje a live está riquíssima. Ok? Obrigadão e até mais. Desce bronca, Denis. Pode tirar, põe a máscara. Põe a máscara. Olá, pessoal. Quem fala aqui é o Denis Teixeira, né, presidente das unidades Amigos do Resgate. Estamos aqui para poder falar um tema que todo mundo já conhece, que é sobre a codependência, né? Nada muda se a gente não mudar. E o que é o mais interessante é que a família, por muitas vezes, sabe que tem que mudar, mas se recusa a mudar. E ontem mesmo estava conversando com a família e estava perguntando à família até onde ela ia permitir que a codependência ia deixar estragar a tentativa de recuperação desse paciente, né? Então, o que acontece? Muitas das vezes, a família acha que é simplesmente colocar o paciente dentro da clínica e o paciente se tratar por si só. Porém, a família se esquece que o paciente, quando terminar o tratamento, ele vai para casa. E quando ele chega em casa, o que vai acontecer? Ele vai estar num ambiente onde as pessoas não mudaram. Ele mudou. Durante 9 meses ele mudou. O que a gente mais vê, o que a gente mais escuta, é o pós-tratamento. Aquelas famílias que acompanharam durante 9 meses, viram a evolução e participaram, né, de certa forma, acompanharam a evolução do paciente, ela consegue lidar com o paciente quando ele sai, né? Então, o que acontece? Quando o paciente sai e ele está preparado para o mundo, só que a família não está preparada, automaticamente ele vai recair. Ontem eu tive até que pegar um pouco mais pesado com a família. Tem pessoas que falam que eu sou grosso, que eu sou muito objetivo. Tem uns que até me chamam de ogro. Mas eu prefiro ser tarjado como ogro, como grosso, como objetivo, porque eu vou direto ao ponto. A dependência química, para quem não sabe,
ela, se não controlada, ela vai chegar a um ponto de ter uma demência, né? A pessoa tem uma demência, ela começa a ter distúrbios mentais que são, como é que eu posso dizer, irreversíveis. Então, a pessoa que já é um dependente químico, ele vai deixar de ser dependente químico e vai adquirir o quê? Uma doença mental. E essa doença mental, ela é irreversível. Então, você tem um dependente químico em casa. Se você não mudar seus comportamentos, não sei se está saindo o áudio direitinho aí, está saindo normal? Se você não mudar seus comportamentos, em vez de um dependente químico em casa, você vai ter um dependente químico e um doente mental. Por quê? Porque a família se recusou a mudar seus comportamentos. A família se recusou a ouvir o que o profissional que estudou a vida toda, ou uma pessoa como eu que nasci, fui criado num berço, com um dependente químico, com um alcoolista, sofri a vida toda. Minha mãe morreu ano passado, né? E sofrendo com esse problema do meu irmão, preocupada com o meu irmão, como seria a vida do meu irmão. Meu irmão está com 30, 31 anos, não tem nada, porque a codependência da minha mãe impediu que ele crescesse. Então, o que eu mais vejo dentro da clínica é isso. É famílias evitando que aquele familiar cresça. E não é isso, eu não chamo isso de amor, não, eu chamo isso de egoísmo. Por que é egoísmo? Você quer controlar a vida do outro de tal forma que você acaba atrapalhando. Então, a importância de você participar do amor exigente é tão importante quanto o paciente está se tratando. Porque não adianta nada o paciente ficar 9 meses tratando e a família não se tratar. A família, antes desse problema da pandemia, reclamava que não tinha tempo para poder ir nas reuniões, ou que era longe, que na cidade não tinha. Agora tem, né, aí a forma da internet, todo mundo interagir. E também tem a internet para a pessoa estudar sobre o amor exigente. E aí, eu fiz uma comparação meio louca, né, que eu sou meio louco, que o coronavírus, ele é a codependência. Por que é a codependência? Vamos raciocinar. O coronavírus chegou. E para a gente conseguir vencer esse coronavírus, o que a gente teve que fazer, Áurea? Isolamento social. Isolamento social, o que mais? Medidas preventivas. Medidas preventivas. Usar o álcool em gel, a máscara. Hoje, Áurea, você tem coragem de pegar na mão de alguém? Você não conhece, assim, uma pessoa na rua, qualquer que você está passando, um amigo, um colega? Não. Abraçar? Não. Então, pessoal, o que a gente teve que fazer? O coronavírus veio para poder demonstrar para o amor exigente, para a codependência, que para a gente conseguir vencer esse vício, para a gente conseguir vencer a codependência e a dependência química, a gente tem que mudar os comportamentos. Nós não tivemos que mudar os nossos comportamentos para poder vencer o coronavírus, usar máscara, deixar de pegar na mão do outro, deixar de abraçar, deixar de estar ali presente desnecessariamente. É o que vocês têm que fazer enquanto família. Se você quer ver o seu familiar bem, mude o seu comportamento. Se você não mudar o seu comportamento, infelizmente, o seu familiar ele vai continuar te dando trabalho e você vai morrer junto com ele. A minha mãe morreu. Não vou colocar a culpa no meu irmão, não. Mas a vida dela foi a vida de preocupação com o meu irmão. E, de certa forma, ela atrapalhou ele de crescer. Ela transformou ele num cara de 30 anos incapaz. Por que transformou ele num cara de 30 anos incapaz? Porque sempre ela ia lá e resolvia. Ela nunca deixou ele resolver nada. Sempre ela ia lá e resolvia. E eu falava, mãe, a senhora tem que se tratar. Então, assim, como dono de clínica, é até engraçado eu estar falando isso. É muito difícil você ver um dono de clínica brigar com família para poder mudar seus comportamentos. Ao contrário, dono de clínica faz passar a mão na cabeça de família e na cabeça de paciente. Para quê? Para eles continuar sendo cliente, né? E o nosso interesse é o quê? O máximo de pessoas em recuperação. E para essas pessoas entrarem em recuperação, eu preciso que a família do outro lado do muro, né? O paciente está aqui internado, a família do outro lado do muro, ela entenda que ela tem que mudar
E a partir da sua mudança, o paciente passa a mudar. Não é assim, coloquei lá dentro e ele vai mudar. É ao contrário, é totalmente o contrário. Seu familiar entrou dentro da clínica, você tem que imediatamente, na mesma hora que ele entrou na clínica, você entrar para, não digo numa sala de amor exigente, mas pega o celular, tá aqui na palma da mão, e comece a estudar o que é codependência, comece a identificar quais os comportamentos de codependência que você tem, que você acha que precisa de mudar, né? Então, quando você começar a perceber os seus comportamentos de codependência e enxergar, falar, não, eu tenho que mudar isso, tem que ser firme com ele, com isso, isso. Aí o que vai acontecer? Ele não vai ter outra alternativa, que é mudar, que é fazer o seu tratamento. Ou eu me trato, ou eu me trato. O paciente, o familiar, ele tem um poder de persuasão, tem um poder de manipulação tão grande em cima da família, que numa simples pergunta, ele consegue te manipular. Ontem mesmo, vou citar o nome, mas um grande amigo meu, o filho conversou com ele, falou, pai, eu vou sair com 9 meses? Aí o pai dele falou, não, eu tô apertado, eu vou tirar você com 9 meses, mas se você recair, eu vou te colocar de novo. Tá errado! Você não tem que dar satisfação quando ele vai sair. A única coisa que você tem que falar com ele, olha, meu filho, eu te amo, mas não aceita a forma que você estava. Você vai sair daí quando você estiver pronto. E não ficar nesse joguinho. Você sabe que está sendo manipulado, continua manipulando. Oi? Fica numa barganha. Numa barganha, né? E para finalizar, eu acabei me perdendo aqui. A família tem horas que tem hora que eu penso, Áurea, que a família tem Alzheimer. Sério, tem família que tem Alzheimer, tem família que tem amnésia, a palavra certa, né? Tem família que tem amnésia. Por que tem família que tem amnésia? O camarada tá lá matando o pai, a mãe, o marido, o filho, o cachorro, o periquito, o papagaio, tá matando todo mundo. Chamou o exército, chamou a polícia militar, chamou a Força Nacional. Ninguém deu jeito, corpo bombeiro, SAMU, ninguém pega. Aí vai lá, pega o cara e coloca dentro da clínica. O cara tava matando todo mundo. Mas quando o cara entra na clínica, o que acontece com esse cara? A família esquece de tudo. Tudo. A família esquece de tudo e o camarada se torna o quê? Um coitadinho, uma vítima. Que e aí dó. dó. Aí começa a mandar agradinho, começa a querer agradar ele demais. Gente, vamos acordar. Eles não estão no spa, eles não estão no parque de diversão, eles não estão em colônia de férias, não. Nenhum deles estão lá porque estava tomando Coca-Cola e comendo paçoquinha, não. Eles estão lá porque vocês não conseguiram dar conta. A família não conseguiu resolver. E a última alternativa foi a clínica. Porque as outras segunda alternativa ninguém quer. Que são os 3C. Que é cadeia, caixão, né? Cadeia, cemitério e clínica. Então todo mundo manda para a clínica com medo dos outros 2C. Né? Que é cemitério e cadeia. Então, quando o camarada chega dentro da clínica, a família começa a querer agradar com medo dele ficar com raiva. Ele não tem que ficar com raiva, não. Quem tem que ficar com raiva é você. Quem estava sofrendo, quem estava numa prisão de grade era você. Aí, de repente, passa um mês, a família esquece de tudo. É impressionante. É impressionante. A família esquece de tudo. E aí é onde começa a atrapalhar o tratamento do paciente. Vou falar sério aqui agora com vocês. Mais do que eu já estava falando. Você começa a atrapalhar quando você começa a mimar, quando você começa a querer dar muito conforto. Eu não estou dizendo que ele tem que sofrer, não. Ele tem que receber do bom e do melhor. É tanto que todas as nossas unidades têm ar-condicionado em todos os quartos, TV com Netflix, 3 ilhas de refeições, 5 a 6 refeições por dia. Sábado é feijoada, alimentação perfeita. Todos os profissionais se alimentam lá. Eu, toda vez que eu estou em Guanambi, eu estou aqui, eu me alimento na clínica. Eu exijo que me mandam fotos das atividades, da alimentação, para me ter o controle de qualidade. E aí o paciente que estava na rua, nem comendo ele estava, só usando droga, aí começa a questionar disso, questionar daquilo, e a família vem questionar. Gente, para finalizar, vou ser bem sincero com vocês.
Nós não conseguimos ajudar a recuperar um paciente se a família estiver contra a clínica. A família que estiver contra a clínica, é mais fácil ela pegar o paciente, levar para casa e cuidar. Porque dentro da clínica, a gente não consegue fazer nada se a gente não tiver apoio de paciente. Eu tenho paciente dentro da clínica que a família não apoia. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não vou citar o nome, mas eu cheguei no paciente e falei assim, ô, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu já percebi que já tem 6 meses, 8 meses que você está aqui e você não quer mudar de vida, tá certo? Certo. Eu não posso te obrigar a você entrar em recuperação, certo? Certo. Então, já que sua família não quer que você se trate, pode ficar aqui engordando, passando tempo, não tem problema. Não tem problema. Quando vencer seu contrato, você vai embora e dá o mesmo trabalho para sua família e sua família vai ficar satisfeita. Por que vai ficar satisfeita? Porque não quis mudar. Porque não quis mudar. Eu vou voltar. O coronavírus, a gente não teve que mudar nosso comportamento, a gente não teve que mudar tudo, para poder sobreviver. É a mesma coisa da codependência. Ou vocês mudam o comportamento, ou vocês vão receber o mesmo familiar que entrou há 9 meses atrás. Tá certo? Eu vou finalizar porque eu converso demais. Quero agradecer a todo mundo que está aí nos ouvindo. E dizer que nós, né? Falei do coração, falei com a verdade. Espero que não tenha ofendido ninguém. Sou muito curto e objetivo. Lembrando que eu não estou fazendo nada para ofender ninguém, mas sim para demonstrar para vocês que vocês têm que acordar. Se a família não estiver do lado da clínica, não existe recuperação. Tá ok, pessoal? Forte abraço. Né, pessoal? Muito bem pontuada a questão do Denis, quando ele fala que quando o paciente está na clínica, ele continua fazendo vocês de refém. E é aí que vocês têm que analisar onde está a disfuncionalidade, por que eu continuo sendo refém, por que eu continuo fazendo barganha. Gente, nós temos um tratamento, né, que chama PQA. O que é PQA, Denis? Por que estamos aqui? Toda vez que vocês pensarem ou analisarem que o paciente, né, que o seu familiar, ele está questionando algo, que está saindo né, vamos dizer assim, de uma linha de raciocínio lógica, pense, mas espera aí, fulano, por que você está aí? Gente, sempre lembra o porquê. Por que ele está dentro da clínica? Ele estava aqui fora tranquilo, estava de boas, estava sendo responsável, conseguindo manter trabalho, família. Vamos sempre lembrar disso, porque nós não caminhamos sem a família não caminhar. E nada muda se vocês não mudarem. O Denis costuma muito falar. Equipe, quando o paciente sair daqui, ele vai para onde? Ele não vai para minha casa, ele não vai para a casa do Denis, ele vai para a sua casa e você tem que estar pronto para receber ele. Então, comece a analisar, né, onde tem o bloqueio. O Douglas, ele pontuou bem. Os bloqueios trazem as questões, os requisitos da codependência. Comece a analisar onde está sendo disfuncional nessa relação. Não se torne refém, né? Não sabote o tratamento do seu ente, né? Denis, muito obrigada. Você continua conosco? Sim, perfeitamente. Estou à disposição. Pessoal, vamos convidar agora a Romina Miranda. Ela é especialista em codependência. Né? Ela é referência no país, é referência mundial, internacional. Ela é pesquisadora, né? Ela tem o livro. Cadê o livrinho, Denis? Ela tem o lançamento do livro Até que a Droga Nos Separe. Já rolou sorteio lá na nossa bio. Já temos resultado, né? Depois da live a gente vai falar quem foi o ganhador. Então, assim, a Romina, ela traz, né, Até que a Droga Nos Separe, um olhar sobre a codependência. É um livro riquíssimo. É um livro riquíssimo que todos devem adquirir. Fala do caminhar sobre a codependência, os aspectos físicos, psicológicos, emocionais. E ele é exemplificado. Gente, eu vou deixar ela falar, porque ela fala da história dela, pessoal, aqui no livro, né? Vamos convidar a Romina Miranda? Tomara que eu tenha ganhado. Romina! Olá! Romina, minha querida!
Tudo bem? Medo de nada, só amor. Exatamente. Prazer, tudo bom? Prazer, um prazer imenso estar com você, Romina. Muito obrigada, né? Só tenho a agradecer, né? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu sei que a sua agenda é muito cheia, mas obrigada por ter dado a oportunidade de compartilhar sua experiência, e também as suas questões profissionais, que é muito interessante, muito bacana. Olá, Romina, tudo bem? Prazer, Olá, meu nome é tudo Denis. bom? Prazer é meu, tudo bem? Joia, agradeço essa oportunidade de estar falando com você. Você é uma pessoa muito conceituada. Sei que é uma pessoa de muitos afazeres e fico lisonjeado de ter você com a gente, tá? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder falar sobre esse tema que a gente gosta tanto, né, de falar. Sim. Que a gente domina, né, Romina? Estamos estudando todos os dias, né, para tentar entender um pouco mais. Romina, vamos lá? Como você sabe, né, eu participo do grupo do livro e eu achei muito pertinente escolher um tema do seu livro, por quê? Recuperação e codependência, né? Você tem muito mais propriedade em falar, porque é autora, né? Você pode nos falar qual a importância de tratar a codependência, né? E que aspectos disfuncionais a família precisa analisar para poder saber pontuar ali? Então vamos lá, eu estava ouvindo aqui desde o início a live, né? Até para poder entender o que vocês estavam conversando, para não ser muito repetitiva e para complementar de uma forma com a minha visão sobre aquilo que vocês estavam passando. Então, assim, eu vejo que o que vocês colocaram como importância da família no tratamento é, assim, algo que não tem o que falar, né? Se a família não aderir, se a família não fizer a parte dela, quando ele voltar para casa, ele vai voltar para o mesmo ambiente adoecido, e as probabilidades de recaída vão ser muito maiores, né? E que a família tem muita dificuldade nessa percepção e nessa adesão é fato. Agora, o meu trabalho em codependência, principalmente no livro e no guia agora recém-lançado, é o trabalho com a família como indivíduo que também foi impactado pelo uso do outro. Então, além dessa família ser um suporte para o seu dependente que está internado ou não, antes de mais nada, ela precisa cuidar de si, para então ela poder começar a entender essa importância de cuidar do outro, né? Porque muitas vezes a gente encontra famílias que, nisso eu creio que vocês têm aí como experiência, que estão muito mais adoecidas com processos já psiquiátricos acontecendo, depressão, ansiedade, pânico, e acham que podem ajudar os seus dependentes, e não se propõem a fazer tratamento algum, porque acham que elas dominam o tema, que elas estão bem, que o problema é só o outro. E no livro, na verdade, a ideia é mostrar quais são as características da codependência, para que as pessoas se identifiquem e percebam como elas foram impactadas. Então, o livro traz dados de uma pesquisa da qual tive oportunidade de participar, foi uma primeira e única pesquisa nacional realizada no Brasil todo, né? Essa pesquisa, ela trouxe mais de 3.300 pessoas, 3.300 depoimentos de familiares através de entrevista. Então, eles relatam quais são os sentimentos, quais são as características. Então, eu busco, através do livro, fazer com que as pessoas enxerguem que elas foram impactadas. Que se elas querem mudar algo, elas vão ter que começar por elas, como vocês estavam dizendo até agora, e como a gente também pratica em amor exigente. Hoje também estou coordenando os grupos de cônjuges de amor exigente, que é uma área específica, né, a questão da conjugalidade, de como afeta o conjugal, de como está travando. Está travando. Está travando um pouquinho. Eu estou vendo aqui, tá rodando aqui. Mas vamos lá, o que eu estava dizendo a respeito da importância de olhar os sistemas separadamente, né? Então, o impacto que tem no sistema conjugal é diferente do impacto que tem na vida dos pais, que tem na vida dos filhos, que tem na vida dos irmãos. Então, no livro eu busco trazer esse olhar.
E agora o guia, que foi recém-lançado, ele é realmente um guia de atividades, onde a gente tem aí mais, então, bem marqueteiros, hein? Todo Muito mundo mais aqui tá que afiado. Tô vendo. Todo mundo tá aqui afiado. Falei, gente, vocês precisam ler o livro da Romina. É uma ajuda pra gente. É uma ajuda Que para todas as bom. famílias, né? Esse material rico, né? É verdade. E agora com o guia a gente conseguiu realizar algo bem novo e que está sendo bem bacana, que é assim, o guia ele traz mais Teve de o livro azul pra 250 mim. perguntas reflexivas, traz exercícios O azul. sistêmicos, que a minha abordagem é de terapia familiar sistêmica, para que as pessoas possam fazer esse exercício de autoconhecimento. E aí, a cada 15 dias, a gente Os faz uma exercícios, né? reunião remota para que as pessoas que participam, que têm o guia e que têm o livro, participem dessa reunião e a gente faz o estudo dessas questões através dessas reuniões remotas. Então, assim, criou-se uma metodologia para tirar o melhor aproveitamento do conteúdo do livro e colocar em prática, né? Não só para ser um livro que, ok, li, aprendi, mas não internalizei nada. Não, eu preciso tirar o máximo daí, né? Então, o objetivo é esse, de ter criado essa duplinha agora. Romina, nós temos perguntas. Então, Nós vamos temos para elas. perguntas. Vamos. Vamos, perguntas. Perguntas. A Michelle, eu vi uma pergunta aqui da Michelle. A codependência pode ter vindo antes das drogas? Certamente ela veio antes das drogas, né? Às vezes me perguntam, então quando eu descobri que meu familiar era dependente, eu virei codependente? Eu acordei no outro dia e era uma codependente? Acordei no Não. outro dia. Na verdade, Porque eu tem já uma história tinha aí, tem um histórico. comportamentos. Exatamente, eu já tinha comportamentos que muitas vezes vieram da minha infância, da minha família de origem, dos meus padrões de repetição, para aí sim eu começar a ter um relacionamento, eu começar a tratar meu filho de uma forma facilitadora, etc., que pode ter propiciado a experimentação do uso de drogas. Não que a família seja culpada, mas ela é corresponsável. A codependência ela é algo que vai passando de geração em geração se não houver uma intervenção, porque é um modelo, né? Você vê as pessoas antes de você tratando os outros dessa mesma forma. Então, quando a gente resolve fazer o tratamento com uma família hoje, a gente está evitando que essa família vai reproduzir os mesmos comportamentos com os seus filhos, com os seus netos, enfim, com os sistemas que vão vir daqui para frente. Muito bem. É porque a gente precisa lembrar, né? Porque antes de falar de codependência, principalmente quando eu vou atender famílias, vou analisar o histórico familiar. Você tem mais propriedade de falar de fator transgeracional do que eu. Você pode falar um pouquinho? O que é o fator transgeracional? Sim, é isso mesmo. Quando a gente inicia a avaliação familiar para conhecer a família, a gente precisa, antes de mais nada, conhecer a história dessa família. Conhecer a história significa a história da família constituída, que é essa atual, da família de origem, que é da onde ela veio, e muitas vezes ela vai citar dados de famílias anteriores, que podem vir a estar representando algo no momento. Então, quando a gente faz, por exemplo, o genograma, que é uma ferramenta específica para avaliar a árvore genealógica, certamente, isso sem genograma vocês aí na clínica devem avaliar constantemente, pessoas cuja dependência, às vezes o pai não tem, mas o avô tinha, se não é por uma substância, é por outra, se não é um comportamento compulsível pela droga, é pela comida, ou pelo sexo, pelo jogo, porque a compulsividade, ela faz parte dessa transmissão multigeracional, ou transgeracionalidade, que seria uma espécie de um inconsciente familiar que, independente da nossa vontade, e muitas vezes a gente fala assim, eu não quero fazer exatamente isso que minha mãe fazia comigo, eu vou fazer tudo diferente. E quando a gente vê, a gente está fazendo exatamente a mesma coisa. Então, muitas vezes, além de modelos introjetados, foram vivências dessas famílias de origem que, de alguma forma, hoje a gente está tentando resgatar com a nossa família atual. Então, sem conhecer a família, pouco a gente pode fazer no sentido de auxiliar.
né? Às vezes vem algumas perguntas gerais, assim, o que eu faço com isso, o que eu faço com aquilo? De uma forma geral, a gente tem os conceitos daquilo que deve e que não deve ser feito, né? Como vocês estavam falando agora há pouco, dos comportamentos de facilitação, dos comportamentos de manutenção dessa infantilização do dependente químico dentro da clínica. Enfim, tudo isso não pode ser feito, como vocês estavam colocando. As coisas precisam mudar para a gente ter outros resultados. Porém, além disso, existem outras questões que são pessoais da família, que a família precisa mudar em si para reverberar no comportamento do outro. E aí é que vem a importância do autoconhecimento na codependência. Não basta só eu colocar o meu ente para um tratamento e ficar esperando ele voltar. Enfim, tem que fazer a minha parte, né? Vamos mais de perguntinhas? Deixa eu dar uma olhadinha. A codependência, às vezes, atrapalha muito no tratamento do paciente. Já falamos sobre isso. É o Léo Martins, é o Léo nosso. Estou feliz com a lucidez e a consciência do meu filho. Eu tenho problemas 8 anos. Eu tenho problema há 8 anos de codependência. Quando penso que estou bem, já me vejo na recaída. Na codependência também existe a recaída. Nós trabalhamos isso lá na clínica, Romina. Como prevenir a recaída da codependência? Estando atento, assim como o dependente precisa estar atento aos seus comportamentos e fazer a manutenção do seu processo, a família precisa fazer também. Então, se a família está no Al-Anon, no Naranon, no amor exigente, na terapia familiar, seja onde quer que ela esteja, esse processo é contínuo. E às vezes, mesmo que o seu dependente esteja bem, essa família pode ter uma recaída comportamental, digamos assim, por outros processos, né? Então, por exemplo, hoje, que a gente está vivendo essa questão aí da exacerbação dos sentimentos em função da pandemia, eu posso estar com um dependente químico em recuperação e ainda assim ser afetada por um, acaba afetando o outro e voltou. Eu estou vendo ela girando aqui. Até que parte? Até que parte vocês ouviram? Eu ouvi a importância de fazer a manutenção, que nós trabalhamos também muito isso, do pós-tratamento e a manutenção da codependência. Frequentando os grupos de apoio, fazendo os acompanhamentos, né? Familiar, o acompanhamento psicológico. Sempre, né? Porque suporte, né? Se a gente convive com alguém que tem uma doença crônica, a codependência ela não é uma doença, mas eu estou vivendo com alguém que tem essa doença. Então, o meu processo ele tem que ser contínuo. Né? A prevenção da codependência é a manutenção do tratamento da família. Lembrando, né, que a codependência ela não é uma doença diferente da dependência química, né? Que é crônica, fatal e progressiva. Ela é um transtorno. E como todo transtorno, ela tem que ter um cuidado a mais com essa manutenção. Vamos uma perguntinha aqui. Alguém fez uma perguntinha interessante. Tá travando? Vamos. Estou conseguindo ver as perguntas. Você consegue ver aí? Sobe aí. Aqui, isso. E quando o codependente procura ajuda, está sempre em busca de um tratamento. Mas o adicto não busca esse tratamento. Quer dizer, quando o dependente... São processos distintos. São processos diferentes, distintos, né? Eu vejo que também tem uma frase de grupo de apoio que eu acho muito interessante. Nada muda se eu não mudar, ok. Mas existe também a dos grupos anônimos, que é que comece por mim. Então, se o meu ente não está ainda em prontidão para o tratamento, não significa que eu vou ter que esperar ele estar em prontidão para eu começar o meu trabalho. Então, eu começo por mim e com isso, certamente com as minhas mudanças, eu vou poder afetá-lo para que ele também venha a ter o teu momento, né? O que acontece é que às vezes as famílias elas vivem uma simbiose, que elas acham que tudo tem que acontecer com todo mundo ao mesmo tempo igual, e não é assim. Cada membro é um membro, um está com prontidão, outro não está, um quer, outro não quer. Então tem que começar pelo membro motivado, ou seja, aquela pessoa que está mais lúcida, digamos, no sentido de se colocar em prol da saúde mental do sistema familiar.
É, porque muitas vezes o outro lado ele não está tão disposto à mudança, né? Então ele tem que Ainda, ser, né? esse outro tem que ser provedor ainda, né? Tem que ser provedor de mudança para que tenha estilhaços de reflexo lá na mudança. Vamos dar mais uma. Exatamente. Eu quero saber o que eu faço com meu filho que está internado, mas não aceita. Não ligo, mas mesmo assim ele não mudou nada. A mãe está preocupada aí com a questão da aceitação. Aquilo que a gente acabou de falar, né? Não é o tempo dela, é o tempo do outro. É importante, né? A ansiedade familiar é muito latente, né? Por isso que é importante que a família vá para os grupos, vá para as suas terapias, enfim, cada um fazer o que pode ser feito, né? Algumas pessoas podem fazer uma terapia familiar, outras não, mas por isso que existem os recursos da comunidade gratuitos, que são os grupos de apoio, mas a família também precisa aprender a segurar essa onda da ansiedade para poder lidar com o momento oportuno do outro, né? Porque senão isso acaba até influenciando negativamente. România, é Romina. só... Romina. Romina, desculpa. Romina, só aproveitando o gancho aí. O que é interessante é que muitas famílias questionam, né? O meu familiar não aceitou o tratamento e eu também não ligo, né? Beleza, não liga, mas continua mandando agradinho. Às vezes ela não liga, mas o marido liga ou o irmão liga e fica mimando, né? Às vezes o irmão nem quer ligar. Digo por mim mesmo, quando meu irmão estava internado, eu não queria ligar, minha mãe ficava, você tem que ligar pro seu irmão, porque coitado, não sei o quê, coitadinho, tá internado. Aí, por muita insistência dela, eu ligava. E aí, quando ligava, ela fazia... Eu perguntar como é que ele estava, se ele estava precisando de alguma coisa, o que ele queria, né? Então, às vezes, a família não liga. Beleza, não estou ligando, estou dando antiturona. Mas os comportamentos que tem que ser mudado, né? Principalmente em relação a agradinho, não muda. Vamos supor, o paciente, ele fuma, né? Então, quem é que é o provedor desse cigarro? É a mãe. Ela não está ligando, mas ela está mandando cigarro. Quem é que banca o chocolate que ele come lá, o lanche, a pizza ou algo que ele quer além do que a clínica oferece? A mãe. Então, mesmo que ela não liga, mas ela está continuando mimando ele. Então, o que acontece? Por que ele não vai entrar em recuperação? Porque ele sabe que ela continua mimando. Então, tanto faz ela ligar ou não ligar. Ela continua fazendo o que ele quer. E a ligação dela não vai fazer diferença. Você concorda comigo? Exatamente. Claro, ela só cortou um processo de comunicação oral com ele, de verbalização, mas os comportamentos permanecem os mesmos, e eles sabem disso. Eles já conhecem esses comportamentos há muito tempo. Então, para eles, que diferença isso vai fazer? Né? Então, isso é muito importante a família entender. A mudança, ela é um todo, né? A comunicação, ela se dá em um todo, em comportamento, em fala, em linguagem, em tudo. E outra, né, a importância do sistema familiar como um todo também é falar a mesma linguagem. Isso é muito mais difícil, né, porque às vezes você tem a mãe que frequenta o grupo, o pai que não quer saber, o irmão que quer ajudar, o outro irmão que não quer saber, aí fica uma confusão, uma dupla mensagem, uma tripla mensagem, mas essa hora realmente a família precisa se unir e juntos traçarem uma estratégia. Olha, nós não vamos facilitar, ou nós vamos agir de tal maneira, porque senão ele sempre vai encontrar alguém da família com quem ele traça uma aliança estratégica e sempre vai dar manutenção nesse processo. Respondeu até a pergunta da dona... Respondeu até a pergunta da dona Antônia, que ela falava como fazer com a falta de consenso com a própria família referente ao paciente, né? Vocês já até responderam para... Vamos ver se tem mais perguntinhas. Infelizmente, isso acontece com muita frequência, principalmente no sistema dos pais. Né? Às vezes, um dos pais frequenta um grupo, o outro não, e aí eles agem de formas diferentes. E o usuário, ele acaba criando essas alianças com a pessoa que é mais facilitadora. Isso é bem complicado. Tem mais perguntas aí? Temos mais perguntas? Não? Quero falar. Tem um aí que eu vi... Aqui, ó, tem um aí que o pessoal pediu pra ela para falar o não com amor. Como? O não com amor. O não com amor?
aí, eu não estou encontrando aqui. Quem foi que pediu? Eu não encontrei aqui, perdi aqui quem foi que Como é pediu. que foi a pergunta? Romina, fale pra gente sobre o não com amor. Romina, teve uma pergunta, né? O nosso marketing, ele tá falando aqui, né? Como falar... Não, eu lembro, respaldando para quem perguntou. Não, na codependência, na dependência química, nós não temos receitas prontas. Pode ser a mesma problemática, mas com contextos diferenciados. Como dizer um não? Vamos, Romina. O amor exigente fala muito bem disso. Eu amo, mas eu exijo. O Como amor dizer um não exigente, com amor? ele trabalha com um conceito sistêmico que nós também entendemos que é a externalização do problema em relação ao indivíduo. Então, o indivíduo, ele é único. O que foi colado a esse indivíduo naquele momento foi uma doença. Só que quando eu enxergo tudo como uma coisa só, eu não consigo falar o não com amor, porque na verdade eu estou vendo um bloco de problema. Quando eu separo o indivíduo da doença, eu tenho condições de expressar para ele que eu o amo, porém não aceito o que ele está fazendo de errado, que é o princípio de amor exigente, ou o lema de amor exigente. E aí sim, ele começa a entender, através de um reforço positivo, que as ações positivas dele podem gerar muito mais resultados positivos para ele mesmo, na família ou no amor, do que quando ele se atrela à doença ou ainda quando a família ainda o atrela. Mas esse é um processo que a família precisa saber, é um processo, né? Não é só dizer não hoje e amanhã já não dá conta de continuar. É importante, pegando o gancho aí, que tem família que quando o paciente está internado, ela segue, né, bem rígida na ligação, até mesmo na visita. Olha, lá em casa vai ser diferente, vai ser assim, assim, assim. Porém, ela está tendo o apoio da clínica. Mas dentro de casa, ela não muda os seus comportamentos. E aí o que é que acontece? Quando o paciente sai, ele volta a ser o Rei Leão, ou o famoso Rei Bebê, né? Ele volta a dominar o território e a família volta a viver numa prisão sem grade. Por quê? Porque, na realidade, a família sabotou, né, a própria recuperação. Porque, na realidade, ela não colocou em prática. Ela manipulou todos os profissionais e a si mesmo que ela estava no controle. Na realidade, não estava, porque quando entra no carro para ir para casa, aí a primeira coisa que acontece é o familiar já ditar como é que vai ser e como é que não vai ser. Então, a família tem que entender que, mesmo dentro da clínica, a família tem que entender o papel dela e, quando o paciente sair, ela tem que dar continuidade de forma mais firme e deixar um pouco. Se eu estiver errado, pode me corrigir, viu, Romina? Deixar de agir um pouco com a emoção e agir mais com a razão, porque sempre age com emoção, né? E acaba fazendo as vontades e deixa aquela pessoa perdida. Então, o interessante é que a pessoa, ela sempre tente se controlar, porque eu tenho percebido que a maioria dos meus pacientes que recaem porque a família teve aquela recaída de comportamento e, consequentemente, o paciente vai à recaída, porque ele já dominou. Se ele não consegue dominar a família, como é que ele vai recair dentro da casa aonde ele não tem poder? Se a família que é provedora, que sustenta ali e coloca os seus limites, ele vai ter que seguir os limites da família, não a família seguir os limites dele. Então é importante ressaltar que as famílias lembrem, mesmo depois do tratamento, a família que diz estar em recuperação, manter-se em recuperação, ok? Exatamente. E aí eu acho que é uma terceira fase do processo da recuperação familiar, que é: ele tem o tratamento dele, a família tem o tratamento dela, e eles juntos também vão precisar criar novos manejos para poder ajustar essa relação funcional, porque até então eles estavam vivendo num sistema familiar disfuncional, estavam vivendo na doença. Agora os dois se trataram, agora ambos vão ter que aprender a se relacionar na saúde, que é aquela coisa, de repente era uma família que não tinha expressão nenhuma de afetividade, que isso também é algo bastante danoso, né? E aí agora a família trabalhou a afetividade, consegue olhar de uma outra forma para o seu ente, e aí na volta, como é que eles vão fazer? De uma hora para outra eles vão conseguir começar a expressar afeto? Não, isso é um processo. Então é um processo contínuo, né? E se a família não conseguir lidar com
com essa ansiedade, com essa questão do equilíbrio, com a necessidade de trabalhar pouco a pouco os novos comportamentos, realmente uma hora ela acaba perdendo um pouco a linha, né? Como nós falamos às vezes, em função de um pequeno deslize, acaba provocando um gatilho e aí a coisa vai ladeira abaixo. Isso. Acabou respondendo também a da Dona Antônia, né? Quais dicas você, Romina, quais dicas você daria na saída do paciente, o pós-tratamento, no caso, para nós para nós família, ajudá-lo a não ter recaída? São muitas, né? Na verdade, Quais assim, são as dicas? São muitas, mas vamos tentar pontuar algumas coisinhas até para, mesmo porque eu acho que é uma coisa que a Aurea falou que é muito importante a gente deixar sempre bem claro, que tudo que a gente passa é aquilo que é estudado, é a nossa avaliação, é a nossa experiência no dia a dia, porém, cada família é uma família. Então, o que funciona para uma não vai funcionar para outra ou vice-versa. Então, a gente, para poder contextualizar, é muito importante a gente conhecer o manejo da família. Mas existem algumas coisas que são básicas, né? Então, por exemplo, ele, dentro da clínica, ele vai ser habilitado o que a gente chama, ele vai desenvolver habilidades socioemocionais para poder lidar com as frustrações que ele vai ter lá fora. Aprender a lidar com, se deparar com situações em que o álcool vai estar próximo dele, com as pessoas que ele conhecia na ativa e que agora ele vai ter que evitar, com os lugares que ele ia que podem gerar memória eufórica. Ele vai ser orientado para isso. Por outro lado, a família tem que ter orientação das coisas que ela também tem que se privar, ou se abster, ou mudar, para não provocar gatilhos, né? Não que ela seja culpada, mas ela pode provocar gatilhos. E eu acho que uma das coisas mais importantes, e que eu vejo que as famílias têm muita dificuldade ainda em entender, é a importância da família, às vezes, com a questão básica de ter o álcool em casa, que é uma coisa super simples, mas eu vejo que quando a gente fala sobre isso, sempre gera uma polêmica, né? A família fala, mas como que eu não posso mais beber, porque se ele bebe é quem é ele, eu não tenho dependência química, como que eu não posso mais ter o meu barzinho, minha adega, sei lá como que é que cada um tem sua bebida. A questão ele vai ter que aprender com o tempo a lidar com a bebida na festa, com a bebida no supermercado, com a bebida em onde for. Mas não precisa ser no núcleo familiar, para onde ele está voltando ainda sensibilizado, que ele vai chegar em casa e vai dar de cara com uma geladeira cheia de cerveja, ou com um churrasco cheio de cerveja, né? Já vi casos extremos até, que o pai chegou e falou assim, então vamos ver se você tá bom mesmo, vamos abrir uma cerveja aí para ver você tá bom. Coisas assim absurdas, né? Que, testando, infelizmente, né, a fragilidade do outro. Exato. Mas eu acredito e entendo que isso é falta de informação, né? Então, que eu acho que quanto mais a gente puder atender as famílias no sentido de orientar. Então, essa é uma pequena recomendação. Agora, muitas outras coisas precisam ser feitas pela família, e isso é nesse processo da construção. Enquanto ele está lá dentro fazendo 300 reuniões em 9 meses, a família às vezes não quer fazer 30 em 9 meses, indo uma vez por semana num grupo de apoio. Então, quer dizer, se nem isso pode ser feito, aí fica difícil, né? Foi Mas, assim, pode fazer falar. a chamada. Desculpa interromper. É interessante que, assim, a família, às vezes, questiona, meu filho, eu vi aí a pessoa falando, né, meu filho saiu com 15 dias, recaiu e tal. Enfim, o que acontece? A maioria das famílias coloca o paciente, não vou dizer a maioria, mas uma boa parte coloca o paciente na clínica e simplesmente se afasta, vai descansar, vai tirar férias, vai viajar para a praia, vai viver, né? E aí quer uma pessoa renovada depois de 9 meses. Mas e ela? Qual foi a parte que ela mudou? Qual foi a parte que ela abriu mão, né? Como você acabou de falar. Então, o que acontece? A recaída não é só do paciente, a recaída é da família. E, às vezes, a família nem tem recaída porque ela não teve em recuperação. O paciente ficou 9 meses se tratando, a família não se tratou um dia. Aí quer cobrar da clínica, quer cobrar do paciente a mudança. Como que você vai cobrar a mudança do outro se você não mudou? É impossível. É inacreditável.
né? Então, a pessoa ela tem que entender. A mudança parte dela. Paciente entrou, 9 meses de tratamento paciente, 9 meses de tratamento para a família. Não tem outro segredo. E durante 9 meses ele vai ser preparado, durante 9 meses a família vai ser preparada para quando ele sair, ela saber o que fazer. Exatamente.